TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, um programa que tem por intenção fazer você conhecer essas valorosas páginas e assim cada vez mais aprofundar a sua fé. Começamos aqui agradecendo, como de costume, a presença de nossos mestres que vão estar conosco nesse estudo, professora Ieda. Uma alegria estar aqui com vocês. Nosso querido Padre Carlos. Olá, Carlos. E aqui nós vamos fazer, assim, já entrando no nosso estudo, nós estamos fazendo o estudo do livro do Êxodo, tentando preencher ao longo de um período o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estamos falando da luta, a saga, a convocação, o chamado à missão de Deus para Moisés, para que ele vá à terra onde há escravidão de seu povo e resgate essa gente. Nós vamos fazer o finalzinho do capítulo 32, só um trechozinho para a gente voltar à lembrança da onde nós paramos, para depois a gente começar o capítulo 33, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Portanto, eu vou fazer a leitura do versículo, lá já ao final, fechando o capítulo 32, do versículo 30 até o versículo 35, que vai dizer: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometestes um pecado grave, todavia vou subir a Yahvé para tratar de expiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés a Yahvé e disse: Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se arrependesses o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Yahvé respondeu a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, mas no dia da minha visita eu punirei o pecado deles. E Yahvé castigou o povo pelo que havia feito com o bezerro fabricado por Arão. Aqui, iniciando, não sei, Ieda ou Padre Carlos, qualquer um de vocês, nós vamos tentar fazer esse entendimento do porquê Moisés sobe, fica 40 dias no monte e esse povo parece que sente esse afastamento, esse distanciamento e sente o chamado da idolatria, né? Essa necessidade da construção desse bezerro de ouro. Nos arremete também à nossa realidade de hoje, que quanto mais a gente se afasta do Deus que rege nossa vida, mais nós tendemos às adorações e às coisas da vida, dos apelos carnais? Eu vejo, primeiramente, dentro da minha compreensão, é interessante esse relato, porque quando exatamente Moisés fica 40 dias e noites lá no alto recebendo os mandamentos todos, as tábuas da lei, na verdade, o povo que ficou lá embaixo ainda não teria, né, conhecimento de que era proibido fazer imagens, que era o primeiro mandamento, né, do decálogo que Moisés iria trazer para eles. Então, assim, para dizer o quê? Não que se justifique, né? Uhum. Pode ser uma certa explicação, mas para dizer, como a gente faz notar de vez em quando, que existem certas incongruências, né, ao longo da narrativa, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, mais algumas, sempre lembrando para nós que estamos estudando a Palavra de Deus, que ela é composta, né, por diversas fontes, por muito tempo de transmissão oral e assim por diante, né? Então, uma das coisas, sem dúvida, que a gente tem que lembrar é isso. Para quando a gente lê o texto, prestando atenção e perceber algumas, às vezes, incongruências, não é porque a palavra de Deus não seja verdadeira, mas porque ela tem uma história, né? E a gente precisa saber essa história para perceber o porquê acontecem essas e outros fenômenos no escrito que a gente tem diante de nós mesmos. Então,
o estudo da palavra é importante exatamente, claro, em primeiro lugar para conhecer, né? Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, Ele nos iluminar, depois conhecer a Jesus, mas também para a gente ter o conhecimento dos próprios fenômenos que acontecem, para a gente compreender um pouco melhor a realidade, né? E é interessante, no próximo trecho que a gente vai ler ainda, o que acontece? Então, depois desse fato do bezerro de ouro, Moisés, ele quebra, né, a tábua da lei. Por quê? Porque o povo teria quebrado já da sua parte a aliança e vai ter que ser refeita esta aliança. E ainda, só para a gente assim terminar, aqui fala que vai castigar, né, no tempo certo esse povo. Aqui a gente vê mais uma vez a figura, vai aparecer de novo mais adiante, mais uma vez Moisés como um grande intercessor, né? Ele está como mediador entre Javé e o povo constantemente, desde o seu chamado, desde todo o processo da libertação lá do Egito, diante do faraó. E ele vai estar sempre fazendo aquele jogo de cintura, diríamos nós, de um lado, né, chamar a atenção do povo para que seja fiel, tal, do outro lado aplacando a ira de Deus diante do pecado, que é bom a gente lembrar, né, sempre o pecado é uma ofensa, e esta aqui o próprio Javé fala, é uma ofensa muito grave que foi cometida, e no Antigo Testamento se fala da ira, no Novo Testamento algumas vezes aparece também a expressão nas cartas paulinas, mas a misericórdia que vence desde já sempre por meio então dessa intercessão de Moisés e evidentemente do próprio coração de nosso Deus, que sempre é bom. Uhum. Então, Ieda, aqui a gente vê que ele se refere exatamente sempre ao primeiro pecado, que é esse da adoração a outros deuses e não ao Deus verdadeiro, né? E ele fala que riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim, mas ele punirá mesmo assim esse que pecou. Parece ser um pecado realmente assim que não há perdão, né? Então, nós temos que ver um contexto. Nós estamos aqui, né, o povo está fazendo a caminhada pelo deserto. Chega na montanha sagrada, né? Moisés, ele sobe, fica 40 dias e 40 noites, né, na montanha. E o povo cai no pecado de querer construir um Deus visível, um Deus palpável, um Deus manipulável. E cai no pecado, na desobediência do primeiro mandamento, né, que não criar imagens de Deus, né, não adorar outro Deus, que só existe o Deus verdadeiro, o Deus libertador, que é Javé, único e verdadeiro. Esse Deus não é manipulável, não é para ser feito e adorado através de imagens, né? Então, esse pecado, o povo cai no pecado. Aí no capítulo 32 vai falar, né, sobre o pecado da idolatria, da construção desse bezerro de ouro. Quando Moisés desce da montanha, né, ele fica assim super arrasado de ver que o povo não foi fiel à aliança, né, a primeira aliança. Então agora, a partir desse capítulo, a gente vai falar num contexto de uma segunda aliança. Por quê? O povo pecou, né? O povo pecou, então Deus ele vai punir. Nesse próximo trecho que você vai ler, do 33, 1:6, ele vai falar qual é a punição. O Senhor não vai mais estar no meio do seu povo. Essa vai ser a punição. Porque é lá no 33:3, ele fala: eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de cerviz dura, né, para não te exterminar no meio do caminho. Quer dizer, é um povo de cabeça dura, né? É um povo que é santo, mas também é pecador, né? O povo de Deus é assim, ele cai e levanta. Então nós estamos num momento aqui que o povo foi infiel à aliança, infiel a Deus, ao Deus libertador. Somos assim. Então, continua, a história continua. Essa aliança vai ser renovada sempre, em nós e todo no processo histórico do povo de Israel, né? Então, esse pecado aqui, essa punição vai ser essa presença, Deus não vai estar mais no meio. Porém, ele não abandona. Ele vai estar fora do acampamento, né? Então, ele vai punir o povo se arrepende quando escuta essa punição, né?
eles choram, se arrependem e oferecem a Yahvé, aí que no trecho que depois você vai ler, né, todos os enfeites e joias e ouro que eles têm e deixam na montanha sagrada. Porém, Yahvé não vai estar no meio, mas ele fala assim, olha, dá ordem de partida para Moisés, né? Você, né, diz para Moisés, vai, sobe daqui tu e teu povo, que fizeste subir do Egito para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse povo, ele vai ter que fazer uma nova aliança, uma segunda aliança, tendo em vista que ele está a caminho dessa terra prometida, que é Canaã. E lá em Canaã, ele vai ter que manter, ele é um povo de Deus. Então, esse povo de Deus, ele não pode ser, ele tem que ser um povo diferenciado dos cananeus. Né? Então, por isso tem a lei. Por isso vai ser essa lei renovada, a aliança com Yahvé vai ser renovada. Né? Nós estamos num trecho muito bonito aqui, né? Em que Moisés ele desce da montanha, ele destrói o bezerro de ouro, né? Quebra as tábuas da lei e sobe novamente a montanha e recebe uma cópia da lei. Né? O trecho, Ana, seria bom. Vou ler. Pode seguir, né, Ieda? 33, 1 até o 6. Tá. Né? Entramos agora no objeto do nosso estudo de hoje, que é o capítulo 33, propriamente dito. Vamos dizer que nós fizemos até agora um preâmbulo para o nosso estudo. Vai dizer, Yahvé disse a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência. Enviarei diante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de cerviz dura, mas para não te exterminar no meio do caminho. Quando o povo viu essas duras palavras, pôs-se a prantear, e nenhum deles pôs os seus enfeites. Yahvé disse a Moisés, dize aos israelitas, sois um povo de cerviz dura, se por um momento subisse em vosso meio, eu vos exterminaria. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, para saber o que devo fazer-vos. Então, desde o monte Horebe, os israelitas deixaram os seus enfeites. É interessante a gente ver aqui, na verdade, é como se houvesse alguma coisa que impede o homem de, para sempre e determinantemente, se prostrar diante de um único Deus e o louvar para sempre. E nessa caminhada de tentar entender esse processo de amadurecimento e louvor, o homem cai sempre no mesmo pecado de eleger outros deuses e tirar o verdadeiro do caminho, né? E agora, então, é o que o Padre Carlos estava dizendo. O castigo vai ser, vocês agora vão seguir o caminho de vocês. Deixa as joias todas para mim, porque vocês não vão oferecer essas joias para outro Deus, e agora vocês vão ter que descobrir o caminho que eu quero. Hein, Padre? Quer completar, Ida? Então, ele não pediu as joias para ele, né? Ele pede para o povo se arrepender, né? E há uma contrição profunda do povo quando o Yahvé fala que ele não vai mais estar no meio. Então, o povo seria uma penitência. Isso, né? Hoje nós temos de arrependimento, o sacramento da confissão. Então, seria uma forma de reparação do erro do povo. Então, o povo ele vai oferecer o que tem de melhor para Yahvé, para ver que se Yahvé apazigua a ira de Yahvé, né? o furor de Yahvé. Né? Então, aqui, hoje, quando a gente quebra essa aliança, quando a gente peca, a gente faz a reparação através do sacramento de confissão. E aí, então, volta de novo a aliança com Deus, porque Deus ele é misericordioso, né? Ele não quer a morte do pecador, ele não quer exterminar. Porque se ele olhasse realmente o nosso pecado, a gente não estaria vivo, né? Mas ele sempre estende a sua mão e continua, não no meio. A gente vai ver aqui nesse próximo trecho que ele continua não mais no meio, mas Moisés ele vai falar agora sobre a tenda,
Aí ele vai armar, Moisés vai armar a tenda fora do acampamento, para estar com Yahvé. Por quê? Yahvé dá a ordem de partida e eles vão ter que abandonar a montanha sagrada. Né? Então, onde que ele vai se encontrar com Yahvé para continuar o culto vai ser na tenda de reuniões. E essa tenda não mais no meio por causa do pecado, mas fora do acampamento. É como se Deus tirasse o local dele sagrado, que era lá no alto do monte, e descesse e dissesse, você agora vai me ter neste local sagrado que sou eu e você. Seriam hoje as nossas igrejas, os sacrários, alguma coisa assim, padre? Se me permite um pouco antes, esse trecho que nós lemos aqui, veja bem que diante do pecado cometido, Moisés então Deus diz a Moisés que não vai acompanhar o povo, porque senão o destruiria no caminho. E veja bem que, na verdade, Moisés, mais para frente, então, vai interceder, vai fazer com que Javé sim acompanhe o povo por meio dessa tenda, mas também, ao mesmo tempo, as palavras se cumprem, né? Como é um povo de cabeça dura, dura cerviz, e Deus vai acabar exterminando essa geração, né? Nós sabemos que vai acontecer mais coisas aí para frente, da murmuração, né, contra Deus, por causa da fome, por causa da sede, e outras coisas que veremos mais adiante, e essa geração toda não entrará na Terra Santa. Então, ele não extermina o povo enquanto povo, mas vai exterminar essa geração que tem cabeça dura de fato, né? E a preocupação, é mais ou menos isso que você falou então agora, perguntou, a morada de Deus realmente, a montanha sagrada onde Deus se manifesta e morava, porque a primeira revelação de Javé a Moisés na sarça ardente se dá ali perto também, né, do monte, ali seria a morada de Javé. E agora, chegando lá, existe todo esse processo então da aliança que estamos vendo, e Javé como que realmente abandona a sua morada no monte e vai fazer a sua morada, primeiramente, acompanhando o povo na tenda, no deserto, nas tábuas da lei, né, que serão colocadas na arca e nessa tenda da aliança, do encontro, até que depois ele vai ter uma morada lá no templo, que vai construir bem lá na frente, Salomão, né? Então aqui nós temos um Deus que era de um local e que agora vai acompanhar o povo até se estabelecer em outro local. Então isso é bastante bonito, a mentalidade do tempo, evidentemente, que se reflete aqui. E como que Deus parece que tenta se ajustar a essa necessidade do povo. Ele se coloca num local e diz agora, vocês vão me buscar neste lugar santo, vocês subirão sempre ao meu encontro. Esse povo não deu conta de subir ao encontro de Deus, né? Nem podia. Nem podia, nem conseguia, nem teve vontade, porque a primeira expectativa que foi criada em cima disso aí já foi abortada, porque já não conseguiram, né? Então agora o que Deus faz? Ele desce e vai ficar no meio do povo, né? Então, primeiro ele se nega, depois ele cede. É interessante. É um Deus que, embora pareça assim, um Deus muito rigoroso, que pune, que não volta atrás, é um Deus que concede, é um Deus que quer estar no meio, é um Deus que vai atrás dos pintainhos para colocar embaixo das asas e se propõe a estar com ele agora caminhando, né? Interessante ainda, né, que nós vamos ter um processo na Terra Santa durante todo o tempo dos juízes, né, das tribos, em que vão se estabelecer diversos templos. Mais para frente é que haverá o templo único em Jerusalém. E caminhando mais um pouco, é bom que a gente diga aqui, porque você fez uma pergunta a respeito das igrejas, dos templos nossos atualmente, né? Nós sabemos muito bem que na nova aliança com Jesus, nós somos o templo. Então, por várias vezes, aparece, né, tanto aqueles que são os adoradores em espírito e verdade, que Jesus fala e deseja, como, evidentemente, as palavras de Paulo e aquilo que nós vivemos e recebemos nos sacramentos, é que o Espírito Santo, né, vem habitar em cada um de nós
e o nosso corpo é templo. Por isso também a gente tem que recordar constantemente, desde as palavras do profeta Isaías e aquilo que Jesus coloca muito fortemente durante toda a sua missão. Mas vamos pontuar também Mateus 24 ou 25, eu não lembro, que é do juízo final, onde ele vai dizer, né, estive nu, estive fome, estive prisioneiro, doente, aquilo que fizestes a esses, fizeste a mim, porque aí está agora a presença de Deus, né, em cada pessoa humana, em cada um de nós. Então a gente precisa sempre colocar, né, a nova aliança, como é que a gente a tem hoje, onde eu digo constantemente, também baseado no próprio Evangelho de São João, quando Jesus fala, podem destruir esse templo, né, e o reconstruir em 3 dias, estava falando do templo do seu corpo, esse corpo que nós recebemos em comunhão, mas esse corpo que nós fazemos parte como corpo místico. Então, os templos nossos hoje, as igrejas nossas hoje, que nós fazemos e tentamos fazer com capricho, como depois vai aparecer também aqui, todo o capricho quando fizeram a tenda, né, para colocar ali as tábuas da lei, mas hoje para nós o templo não é propriamente morada de Deus, embora ali esteja o sacrário evidentemente, né, com a presença real de Jesus. Mas os templos são construídos, nós cristãos, para acolher o verdadeiro corpo de Cristo, que é a comunidade. A igreja, templo, é a igreja com letra minúscula. A igreja nós é a igreja com letra maiúscula. É lá, é em nós que está então a verdadeira presença de Deus. Ieda, então, na verdade, só para fechar a ideia desse bloco, cada vez mais o Senhor se introjeta dentro de nós, né? Então, esse Monte Horebe está aqui dentro de cada um, né? E ele estando presente dentro de cada um de nós é quando se constitui essa igreja que o Padre Carlos fala. Daí o porquê a necessidade de estarmos cada vez mais unidos em comunidade, porque aí completamos esse corpo místico de Cristo. Caridade. Sim, nós somos templo do Senhor, né? Isso. Com a vinda de Jesus, Jesus é o livro da nova e eterna aliança e definitiva aliança. Né? E Deus, ele quer habitar onde? Né? O templo de Deus é o templo sagrado, que é o coração do ser humano. É ali que ele habita. Mas Deus, ele tem essa dimensão assim, onipresente, né? Que ele está em todas as coisas. Né? Com a vinda dele, tudo se torna sagrado. Né? Tudo se torna sagrado. Então, é interessante aqui, nesse trecho, que o próximo até que a gente vai ler, que ele vai se revelar um Deus muito amigo, muito próximo de Moisés. Tanto que aí vai ter um trecho assim que ele fala a Moisés face a face, como o homem fala ao seu amigo. Então Moisés, ele tem essa intimidade com Deus. Por quê? Porque desde o começo ele está liderando esse povo, né? Para que esse povo seja libertado. Então essa amizade com Deus é que vai fazer com que supere todo o pecado, pela intercessão também de Moisés, vai fazer com que o Deus continue caminhando e conduzindo o povo e presente nesse povo de Israel. E esse vai ser o grande diferencial entre todos os povos de Israel. Ok. Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos, que o assunto está muito bom, muito interessante para entendermos cada vez mais onde o Senhor quer estar. Já voltamos. Voltamos, gente, estamos aqui estudando o livro do Êxodo, já estamos no capítulo 33 e agora vamos entrar no versículo 7, todo esse bloquinho até o 11, e vai dizer: Moisés tomou a tenda e a armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar a Yahvé, ia até a tenda da reunião que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé na entrada da sua tenda e seguia Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava a coluna de nuvem
parava à entrada da tenda e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. E aí, padre, quer começar o senhor? Podemos. Aqui é gozado que é impossível, padre, ler e não trazer para a realidade de hoje. Embora a gente precise entender essa realidade primeiro lá atrás. Então eu quero ouvir o senhor a respeito desse instinto natural, dessa reverência a Deus, né? Bom, sem dúvida. E é interessante esse trecho aqui, antes de aprofundar ele, duas coisas. Aqui fala, primeiramente, né, Moisés pegou a tenda e a montou, sendo que a construção dessa tenda vai estar lá por capítulos lá à frente. Ainda dentro da cronologia do relato, essa tenda ainda não existiria. Então a gente vê mais uma vez essa questão das incongruências, diversas fontes, diversas intenções, para a gente não se assustar com elas, né? Mas o centro aqui desse texto é essa proximidade entre Moisés e Yahvé, tanto que chega a usar essa expressão, que conversavam face a face como amigos, né? Estavam lá no bar tomando cervejinha e conversando, né, nessa tenda do encontro, para frisar, né, o que está acontecendo, já aconteceu antes e vai acontecer outra vez no próximo trecho que a gente vai ler, do quanto Moisés era admitido nessa intimidade com Deus, o quanto ele era um mediador totalmente especial, né? Diferente de tudo mais que aconteceu até chegar Jesus, né? Uhum. Então Moisés, ele foi sem dúvida alguma esse grande profeta em que não só recebia a palavra ou visões, mas via face a face, né? É ele que sobe o monte, é ele que recebe a lei, é ele que dá ao povo, é ele que intercede por esse povo, como já falamos antes, né? Tá. Então é muito profunda essa intimidade, essa comunhão entre os dois. Então, enquanto o padre falava isso, Ida, eu estava me lembrando que a gente vai ver essa mesma identidade, essa mesma proximidade e essa naturalidade do encontro com Deus com Adão, lá atrás, que Deus chegava ao fim da tarde e ia conversar com Adão. Uhum. Interessante, parece ser aqui um novo Adão, é como se fosse assim, um esforço, e a gente sabe que quem recebeu esse título novo Adão é Jesus, né? Exato. Mas Moisés, ele também exerce essa questão do aconchego, da proximidade, da intimidade, dessa conversa assim tranquila, sem peso, né? Leve. Sim, a gente às vezes compara mesmo, faz alguns paralelos, né, do texto com Adão, com Moisés, com Jesus, uhum, né? Porém, Moisés aqui é o servidor. Jesus, ele vem como dono da casa. Ele é superior a Moisés e superior a Adão, porque ele é o próprio Deus. Sim. Né? Então, nós vamos perceber aqui esse afastamento de Deus e o homem, e agora Moisés, ele tem que sair, o povo tem que sair, e Moisés sai do acampamento para encontrar com Yahvé na tenda, né? E aí acontece um fenômeno da manifestação divina, que é a coluna de nuvem na porta da entrada da tenda. Toda vez que ele se aproxima, né, há uma manifestação vista pelo povo. Olha só, como esse elo de amizade, de aliança, essa presença, né, é lógico que é simbólica, a presença é a glória divina, é a teofania, a manifestação, quer dizer que Deus está ali, né, e que ele vai e conversa com Moisés. Então, Deus não nos abandona, e apesar dos nossos pecados, nós precisamos, a sociedade, aquele grupo que estava caminhando é o povo de Deus, ele precisa de Deus, sozinho ele não dá conta. Se ele caminhar sem Deus, ele vai voltar ao regime antigo de escravidão e opressão que vivia no Egito, e as consequências aí é o que a gente vê hoje, né?
pobreza, miséria, doença. Aham. Então, essa quebra dessa aliança tem as consequências, mas também existe essa promessa de uma terra que corre leite e mel. Né? Então, o ser humano, a nossa sociedade, precisa dessa presença do Deus libertador, o Deus único e verdadeiro, que quer vida em plenitude para todos nós. Né? Então, essa manifestação dessa coluna de nuvem era vista por todo o povo de Deus que estava no acampamento, toda vez que ele se aproximava. E ele ia consultar Yahvé. Mais tarde a gente vai ver nos profetas que as pessoas iam nos profetas também para consultar, né? Para saber, ter alguma orientação de Deus. Então, Moisés ele vai continuar liderando esse povo até a terra prometida com a graça de Deus, com a presença de Deus. Porque é o próprio Deus que vai conduzir. Então, aqui esse trecho que fala assim no versículo 8, né? Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé na entrada da sua tenda. Isso, eu vou fazer um pequeno testemunho aqui. Eu fiz o meu cursilho há 32 anos atrás. Foi um momento muito importante em que a gente começou a entender que você é um ser especial, que você tem um convite, que você precisa, a partir dali, através do estudo, você se aprofundar e entrar numa nova dimensão, né? E eu achei muito bonito, uma coisa que me chamou muita atenção é que nas comunidades nós estamos, é como se a gente estivesse dentro da tenda da oração. Lá no cursilho, o espaço nos exigia, porque era um espaço muito grande, com muita gente, você tinha que pôr a mesa do altar fora, num espaço coberto, e o momento celebrativo era ali. Então, o que acontecia? No momento da consagração, que nós íamos entrar em comunhão, saíam os ministros para ir dentro da capela, como a gente vê, todos iriam ao Santíssimo nas comunidades, né? Trazer as espécies que estão lá consagradas, depositar em cima do altar, para que ele lá seja também ofertado ao povo, né? E na hora de recolher, uma coisa me chamava a atenção. Nós fazíamos as cadeiras todas ao redor do altar. E quando eles tiravam as espécies consagradas que ficava da celebração, as pessoas ao lado se levantavam e ficavam em pé e se viravam enquanto o ministro ia levar lá na capela aquelas espécies. Aquilo me despertou uma admiração e eu dizia, gente, mas nós estamos todo mundo aqui. Por que é que quando Deus passa, esse pessoal fica em pé? E realmente aquilo era um hábito. Quem estava próximo, e eu achava aquilo muito bonito. E eu vi expresso aqui essa mesma postura. É como se a gente começasse a observar que o Senhor Deus pode estar com você em qualquer local, mas quando Ele passa por você, você não pode estar do mesmo jeito. Você tem que provar essa solenidade, essa reverência toda especial, né? E a gente vê que aqui, por causa do pecado, esse Deus sai pelas mãos de Moisés de dentro do acampamento e vai ficar agora num local reservado. Ele não pertence mais àquela intimidade que era comum para todos. Talvez fosse essa intenção quando Moisés... Não sei se eu estou falando alguma heresia, padre. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele quer introduzir aquele Deus no meio do povo. O povo não foi digno, agora ele se afasta e vai ficar reservado, né? E essa nós vamos ter toda a história agora da tenda, como está colocando, era só Moisés quem entrava, né? Depois nós vamos ter, como já falamos, os santuários, e a gente sabe quando existe já o santuário de Jerusalém, existia a separação, né? O Santo dos Santos, a cortina que separava o que Santo hoje ainda dos tem Santos, alguns sacrários, aquela sacrários cortininha, tem. né? E somente o sumo sacerdote uma vez por ano, que entrava ali para oferecer os sacrifícios. E a gente vai ter também depois ainda o comentário, dentro de tudo isso que a gente já está recordando aqui, a gente vai ter ainda o comentário depois de São Paulo dizendo, o Apocalipse, né? Um dos evangelhos que vai dizer, né, na hora da paixão, da morte de Cristo, aquela cortina do templo foi rasgada. Ou seja, né, não existe mais essa separação
entre Deus e o homem. Existe sempre o respeito, a reverência, a gente já falou aqui. Hoje nós somos o templo de Deus. Isso, é. Então as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Esse respeito, essa reverência do local sagrado, do Santíssimo Sacramento, tudo, mas sempre recordando que tudo isso vai perder sentido se separarmos da pessoa humana e do amor ao próximo, porque senão vai virar uma idolatria novamente. É verdade. Se a gente perde a referência. Certo. Então, vamos partir aí para o versículo 12 até o 17. Moisés disse a Yahvé: Tu me dissestes, fazes subir este povo, mas não me revelastes quem mandarás comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo nome, e encontrastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. E Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Disse Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não será pelo fato de ires conosco? Assim, seremos distintos, eu e o teu povo e todos os povos da face da terra. E Yahvé disse a Moisés: Farei ainda o que dissestes, porque encontrastes graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. É Deus sempre fazendo concessões, né, Ieda? Então, aqui a gente percebe que Yahvé, ele vai atender a oração de Moisés, né? Moisés, ele vai suplicar, né? Vai interceder pelo povo. E aí, então, ele faz dois pedidos. O primeiro pedido, né, que, primeiro ele fala que é o teu povo. Não é qualquer povo, é o povo de Deus, é o povo que acredita, é um povo que foi libertado, que vivia como escravo e que provou da libertação desse Deus. Então, ele vai pedir, né, primeira coisa, mostra-me o caminho. Quer dizer, esse povo tem que ser conduzido por Yahvé. Mostra para nós o caminho, né? E outra coisa, a presença do Senhor, né? Então, ele pede que o Senhor, então, acompanhe ele. E esse vai ser o grande diferencial do povo judeu. É um Deus que caminha com o povo, é um Deus que liberta, é um Deus que conduz, um Deus que leva, que tem uma promessa de vida e abundância, né? E aí ele pede, então, né, que é para que seja mostrado o caminho e que Yahvé permaneça conduzindo esse povo. Ele vai mostrar o caminho e vai permanecer desde que a aliança seja também cumprida. Ele vai fazer uma aliança. A aliança vai lembrar sempre a gente da fidelidade, né, entre duas partes. Então, esse povo, para continuar sendo conduzido e Deus presente no meio deles, né, eles vão ter que continuar sendo fiel à aliança, né? Porém, esse relacionamento amistoso de Yahvé com Moisés, né, ajuda, né, nesse processo que ele intercede pelo povo. E Yahvé concede aquilo que ele quer, né? Que aí no finalzinho 17 ele fala: farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Exatamente. Né? Então, seguimos no versículo 18, Moisés sobre a montanha vai dizer: Moisés respondeu a Yahvé: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele respondeu: farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. E Yahvé disse ainda: eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Ai, padre, a gente inclusive estava até trocando umas ideias sobre isso, né?
pode ver, não pode ver, essa face é poderosa, essa face não é. Será que isso aqui não é apenas uma questão para tentar colocar a grandeza imensa do ser humano, de Deus, diante da pequenez do ser humano, sua criatura? É, exatamente. A grandiosidade, a majestade, a eternidade, o poder, né, de Deus infinitos não podem de modo algum ser abarcado pelo ser humano. Então nós temos aqui dois trechos, então, né? No anterior, quando falava da tenda, nós já falamos que esse trecho está um pouco deslocado cronologicamente e agora aparece essa outra questão também. Pode e não pode. Ali, quando dizia, conversava face a face, aqui está dizendo que não pode ver a face. Isso. Então a primeira coisa é que a gente perceba fontes diferentes, né? Esse episódio da tenda provavelmente é da fonte já vista. Ela apresenta a Deus muitas vezes com traços humanos, né? Enquanto que esse outro trecho que nós lemos agora, que fala que não se pode ver a Deus, ele já é provavelmente da fonte sacerdotal, onde Deus é sempre muito transcendente, muito superior, incapaz, como disse, de ser abarcado. E ao longo da Bíblia, a gente já viu isso no Gênesis, estamos vendo aqui agora, a gente vai vendo esses modos diferentes de conceber a Deus, né, de representar a Deus, que ora vai mais para esse lado humano, ora vai mais para esse lado totalmente transcendental, onde a sua glória é exaltada, né? Então, outra vez, a gente só tem que prestar atenção, né, que são mentalidades diferentes, de épocas diferentes, que foram juntadas lado a lado, então, nos trechos que a gente está analisando aqui. Ao longo da Bíblia, na maioria das vezes, já falei que tem as duas coisas, mas na maioria das vezes, quando aparece um anjo do Senhor mesmo, nem que não seja propriamente Javé, mas um mensageiro dele, a primeira reação das pessoas, e aí entra Nossa Senhora também, né, na Anunciação, a primeira reação das pessoas é de temor, porque exatamente o que fala aqui que nós acabamos de ler. Ninguém pode ver a face de Javé sem morrer, né? E daí a primeira palavra do anjo é o quê? Não temas, que é uma condescendência também. Já não é o próprio Javé, é um seu representante, e mesmo assim causa temor, né? Estupor, medo, e depois vem a palavra do não temas, porque está se apresentando ali o mensageiro de Javé para transmitir alguma coisa da parte dele, que é uma condescendência já de Deus, né? Mas é interessante a gente perceber isso daí. Então esse gesto aqui, se no trecho anterior, Moisés na tenda do encontro está querendo dizer da proximidade, da intimidade, né? De quanto Moisés era considerado por Javé, aqui está demonstrando mais uma vez então a sua superioridade, mas não deixa de ter uma atitude de carinho de Deus, né? Você quer ver a minha glória? Tudo bem, você não pode ver meu rosto. Então você vai entrar na fenda, eu vou tapar com a minha mão para você não ter a tentação de olhar. Vai passar e depois você vai ver só as costas, tá? Parece conversa de criança, né? É um negócio bacana, né? Uma atitude de carinho. É interessante. Sem dúvida, né? É bonito isso. Mas uma artimanhazinha de criança. Mas aqui me chama a atenção também uma palavra que ela ficou assim meio, a gente precisava entender melhor. Aqui no versículo 19, ele vai falar assim, farei passar diante de ti toda a minha beleza. Ou bondade, depende da tradução. Beleza Bom hoje a gente, e belo é a mesma coisa no final. A gente tem ideia de beleza hoje de alguma coisa anatomicamente bem construída. Você vê uma pessoa, que pessoa bela, quer dizer, tem uma harmonia facial, uma estrutura bem elaborada, né? Mas exatamente aqui, a conceito de beleza aqui é aquilo que é perfeito. Não é, Ieda? Exato. Então, aqui a beleza, então o homem, ele consegue, Deus é um mistério, né? Longe do alcance do ser humano, mas ao mesmo tempo presente entre nós, né? Ele se faz presente e a gente sente essa presença, né? Longe de ser esgotada o ser humano não consegue manipular, né? Esse esplendor, essa grandeza de Deus. Então, essa beleza aqui, Deus ele pode ser contemplado, a beleza. Né? Ele pode ser contemplado. Exatamente. Então, ele fala assim, mostra-me a tua glória. Né? No Novo Testamento, a glória de Deus, a glória do Senhor, ela vai se manifestar em Jesus.
ele é o rosto da manifestação da glória Uhum. de Deus, né? Uhum. É interessante aqui que ele fala, né? Pronunciarei o nome de Yahvé, né? Então, o que ele está pedindo aqui, Moisés? A manifestação máxima. Ele não quer mais saber só de ouvir, né? Yahvé. Ele quer ver a face de Yahvé, né? E isso ele não vai poder ver. Porque tem uma tradição aqui também, bíblica, que todo aquele que vê a face de Deus, né, ele morre porque o esplendor é muito grande. E no Novo Testamento, ver a face de Deus, né, essa visão a gente vai ter depois da morte. Que a gente vai conseguir ver Deus face a face. Quando rompem as limitações humanas e físicas, né? Porque ele não cabe dentro de nós, né? Exato. O seu entendimento, a sua visão, o seu potencial, a sua extensão, tudo que a gente possa imaginar que pode ser Deus, o ser humano com essa matéria não pode abarcar, né? Então, é interessante quando ele fala, ele vai fazer essa experiência, né? Deus, Moisés, ele pede para ver a face, mas ele vai passar, né? Vai conceder a Moisés só uma parte desse pedido. E ainda sob a proteção da mão de Deus. Né, que ele vai ser protegido e ele vai ver Deus pelas costas, né? E lembra muito também a presença de Elias no Monte Horebe. Isso. Ele faz a experiência de Deus, né, que Deus ele vai passar. Aí Elias ele não encontra Deus, não sente Deus no furacão, né? Nem no fogo, nem no furacão, nem na tempestade. Mas ele, quando passa uma brisa suave, mansa, ele cobre o rosto também. Porque ali ele sente a presença de Yahvé. Então a gente muitas vezes não percebe essa presença no dia a dia. Deus está constantemente conosco, 24 horas, né? Mas Deus ele se manifesta de uma maneira assim suave, né? Deus ele não é assim, ele não agride, ele é suave, ele é doce, né? Ele é carinhoso, é uma presença que te dá paz. Não é uma presença que eu aprendi isso, você falou do seu testemunho, mas eu passei por uma experiência de não encontrar Deus no furacão, porque eu tinha um parente doente e toda a família tinha que ajudar a cuidar. Aí ninguém queria cuidar, porque a pessoa não podia ficar sozinha. Aí começou as brigas, confusão, intriga na família. Eu parei para pensar, muito aborrecida, chateada, triste com aquela situação. E aí eu falei assim, mas onde que Deus está em tudo isso? Que tem um doente lá, passando mal, que é a própria presença de Deus nele lá. E maior confusão na família. Aí me veio na cabeça assim, né, que Deus não está no furacão. Então, tudo aquilo que está acontecendo não é presença de Deus. Isso. Então, se você tem um sentimento, um pensamento negativo, se você tem muita tribulação, não é de Deus. Certo. Né? E aí, o que aconteceu? Quando me veio esse texto na cabeça, que eu falei assim, não, mas Deus não está no furacão, não está naquele conflito familiar. Deus, ele vai se manifestar numa brisa suave. Então, eu preciso de paz. Falei, eu preciso de paz, porque eu estava encabeçando o cuidado do doente, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos afastar quem está fazendo conflito. E vamos ficar junto com quem está em paz. Quem estiver em paz e quiser ajudar, vai ser a nossa grande força e a graça de Deus vai estar agindo ali. E foi justamente o que aconteceu. A gente só deu conta de cuidar, porque era assim, ficou 2 meses internado no hospital, né? E quando todo mundo tem que fazer a sua parcela, o povo chia, né? Então, quando você percebe, então se afasta daquele mal, se afasta daquela confusão e procura encontrar Deus aonde tem a paz, onde tem o silêncio, que Ele vai te dar uma resposta e vai te conduzir, né? Muito bem, que bom, belo testemunho, Ieda. E assim a gente tem que observar e assim a gente deve proceder. Quero, nessa finalização de programa, então, agradecer principalmente a sua presença, a presença dos nossos mestres que nos conduziram nessas reflexões de hoje e dizer que estaremos sempre aqui no nosso programa Página da Bíblia para cada vez mais compreender e aumentar a nossa fé. Salve Maria Imaculada e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada.